Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Gabriel Viva. Hoje a gente vai falar sobre o gênero literário conto. Bom, os contos surgiram há milhares de anos atrás, suprindo a necessidade dos povos antigos, os gregos e romanos, principalmente, de contar as suas histórias, entre eles. Bom, o primeiro conto registrado foi escrito no século VI a.C., por Luciano de Samosata. Bom, e o nome desse conto era A Ilíada e a Odisseia de Homero. Só passando aqui para corrigir um erro de pronúncia, que ao invés de dizer Homero e Ilíada, se pronuncia Homero e Ilíada. Pode seguir com a videoaula. Bom, o Brasil tem vários escritores, como Machado de Assis, que é muito conhecido pelos seus livros, etc. Monteiro Lobato, Rubem Fonseca, Minha Couto, Dalto Teresa, Aloysio Azevedo, João Guimarães Rosa e Clarice Lispector. E também, a propósito, quem escreveu esse conto, Chapeuzinho Vermelho, foi Perrault. Bom, existem partes essenciais de um conto, como a introdução, que era uma vez uma doce menininha que todos a chamavam de Chapeuzinho Vermelho. Isto é, porque ela sempre usava uma capa vermelha com um gorro que sua avó havia lhe dado de presente. Isso é a parte da introdução do conto. Bom, aqui, nesta parte, um dia a mãe de Chapeuzinho Vermelho chamou e a disse. Nesta parte, inicia a parte do desenvolvimento do conto, ou seja, a parte que vai dar as características de cada personagem e também falar o rumo da história. Nesta parte aqui, se encerra o desenvolvimento da história e inicia o clímax, que é quando o lobo é descoberto pelo Chapeuzinho Vermelho, assim iniciando a briga. Bom, então o Chapeuzinho desesperado vai até o encontro do caçador. Bom, o clímax se encerra aqui. Muito obrigado, ainda bem que você estava por perto. Mas precisamos agora descobrir onde está minha avózinha. Estou com medo do que possa ter acontecido com ela. Bom, aqui se encerra o clímax e a gente entra na última parte do conto, que é o desfecho. Como dito anteriormente, a história tem 4 partes essenciais, que são elas: a introdução, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. A introdução é a parte onde caracteriza os personagens, onde dá suas características e o que vai acontecer dali em diante. Bom, o desenvolvimento é a parte onde a história toma rumo, toma grandeza. Por exemplo, no caso de Chapeuzinho Vermelho, é a parte onde conta para onde ela vai, que está indo para casa da vovó. O clímax é a parte de maior tensão da história. No caso de Chapeuzinho Vermelho, é quando o lobo é descoberto e caçado pelo caçador. Bom, o desfecho é quando tudo acaba, o fim da história. No caso do Chapeuzinho Vermelho, é quando a vovó é salva pelo caçador. Bom, essas são as 4 partes essenciais de um conto. Bom, então, para conseguir escrever um conto, a gente tem que ter aqueles elementos que eu falei anteriormente, que é a introdução, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Mas além disso, a gente tem que ter algumas coisas mais importantes também, que são os personagens, o tempo e o espaço. Os personagens podem ser classificados em personagem principal,
personagem principal, que não é nada menos, nada mais que o protagonista. O antagonista que é o vilão, da história. Tem um personagem, o conto pode ter o personagem secundário e o personagem terciário, ou mais, se for da escolha do escritor. Além dos personagens que são essenciais, a gente tem os narradores. Que são eles, os narradores observadores, que sabem tudo, que eles narram em terceira pessoa a história. Tem os narradores personagem, que narram a história tudo em primeira pessoa, como se fosse o personagem da história, do conto. E os narradores oniscientes, que são os narradores que narram em terceira pessoa e sabem tudo sobre a história. Bom, além disso, é muito importante a gente definir o tempo e espaço. Bom, o tempo e espaço é de extrema importância também, pois o tempo, como vocês sabem, é em que ano, década, dia, etc., hora, onde vai passar a história, em que tempo vai se passar a história. Bom, o tempo é em qual tempo a história se passa. Dia, ano, década, mês, etc. O tempo, o espaço, é onde a história se passa. Seja dentro de uma sala de aula, numa floresta, em qualquer lugar. Bom, esse foi o Gênero Literário Conto. Obrigado pela atenção.